Sou Carlos Scheffel, sou um prático em plantio direto há mais de 35 anos, sou consultor das Sementes Cometa e também pós-graduado em agronegócios. Nós hoje vamos falar sobre o trigo BRS Tarumaxi, um trigo para pastejo, conforme as indicações da Embrapa, desenvolvido pela Embrapa. A Sementes Cometa tem, desde 1978, é parceiro da Embrapa. Então, nós temos uma longa caminhada junto com a Embrapa. Vamos falar hoje sobre o trigo BRS Tarumaxi, desenvolvido pela Embrapa Pesquisas, e a Sementes Cometa, então, ela é parceira da Embrapa desde 1978, então a gente faz a reprodução desses materiais e a comercialização. Esse é um trigo que você pode plantar ele a partir do mês de março, com já um pastejo em torno de 30 a 45 dias depois do plantio. Se usa em torno de 120 a 150 quilos de semente por hectare. É um trigo de ciclo tardio, de 113 a 165 dias. O ciclo completo, então, 165 dias. Ele também tem um sistema radicular muito profundo, atingindo facilmente dentro do ciclo dele até 1,30 m de fundura as raízes. Então ele é um trigo que também vai te dar muita palha e raízes que vão dar vida ao solo. Esse trigo BRS Tarumaxi também pode ser efetuado 10 ou mais pastejos. A Embrapa, nos campos de pesquisa, já chegou a 17 pastejos. Claro que isto vai depender dos manejos que vão ser feitos. Também ele produz uma proteína, disponibiliza uma proteína de 25 a 30% a cada pastejo. Então, com esse teor de proteína, você obviamente vai ter que reduzir a ração, né, a proteína das rações, por uma questão de economia, porque tem alguns detalhes. Se você tem uma ração de 22, entra nesse trigo aí, os animais entram nesse trigo, e com esse teor de proteína, vai acontecer que o animal vai parar, então vai baixar o leite, né? Ele vai baixar o leite para tentar consumir esse excesso de proteína. Então tem que baixar o teor de proteína da ração. E o início desse pastejo, mais ou menos na faixa aí de 35 a 40 dias, como a gente já havia falado. O que se precisa fazer na área? Essas áreas em que vai ser implantado esses trigo BRS Tarumaxi, ele requer um solo corrigido. Então, com aplicação de cálcio, né? Tem várias formas de cálcio, desde calcário e outras fontes também. Ele também, se você for fazer na hora do plantio, é necessário que você use o nitrogênio, né? Na base, na hora do plantio, e também em cobertura. E o tratamento de sementes contra pulgão, que o VNAC é o que mais incomodaria ele, seria isso no início, né? Então seria muito importante que seja feito o tratamento de semente. Obviamente que já temos situações em que não houve necessidade, ou melhor, não se fez o tratamento de semente e a planta transcorreu normalmente. Nessa figura, vocês vão ver aqui o trigo BRS Tarumaxi com 120 dias após semeadura. E aí está uma régua medindo a profundidade, então, do sistema radicular. Então, só para a gente entender que a capacidade que tem esse trigo de aprofundar o sistema radicular. Também a palhada que ele deixa no solo, ela protege o solo contra as erosões, contra as chuvas fortes, né? Então ela tem uma proteção muito grande.
E o sistema de raiz, então, dá uma estrutura ao solo. E para vocês, nessa imagem que vocês estão observando, então aí você tem um solo compactado, né? Mais ou menos aí na faixa de 8 centímetros, já tem uma compactação pesada. Então, se você plantar o trigo Tarumaxi, mesmo com o pisoteio dos animais, e você seguindo os manejos corretos, não teria problema nenhum de manter esses animais no pasto e sem o problema da compactação. Então, falando sobre o BRS Tarumax, que é um trigo de pastejo, então a gente fala de alguns manejos que são importantíssimos na hora de você fazer o plantio. Por exemplo, velocidade do plantio de 4 a 5 km por hora, não mais. Porque as plantadeiras, normalmente, a gente vê as semeadeiras de trigo, né, usando mais velocidade, aproveitar o tempo, tá apressado, enfim. Mas não, isso aqui é a velocidade dele, da plantadeira, de 4 a 5 km por hora, para que possa o disco penetrar no solo e largar a semente no lugar adequado. Outra coisa, evitar o plantio em solos com excesso de umidade. Então, às vezes, a gente observa, né, os discos da plantadeira estão cheios de barro e o pessoal metendo máquina, né? Nessas aí não é boa essa ideia, não vai nascer direito e o problema, então, vai acontecer de você ter um stand muito baixo do trigo, que ele precisa ter um stand alto, né, para que possa, então, os animais pastejarem com mais fartura. A dose de nitrogênio, após cada pastejo, em torno de 30 quilos por hectare, 30 quilos de N. Então, se nós for fazer o cálculo, é em torno aí de 80 a 100 quilos no máximo de ureia por hectare. O retorno ao piquete pode, quando o sistema, dependendo do sistema, se for o sistema rotativo, você vai retornar em torno de 12 dias ao piquete. E o planejamento forrageiro evita o vazio forrageiro. Agora, por exemplo, nessas épocas, né, já tem gente agora com problemas de falta de alimentação para os animais, porque não houve um planejamento ou aconteceu algum problema. Então, a gente precisa fazer esse planejamento forrageiro para evitar justamente esse vazio forrageiro. Para quem não compreende isso, o vazio forrageiro é quando o cara não tem comida para as vacas. Voltando então nos diferenciais, 10 ou mais pastejos. A Embrapa, dentro dos campos de pesquisa, já chegou a 17 pastejos. Proteína, de 25% a 30% a cada pastejo. Aplicação de ureia fundamental, como a gente já fez um comentário. Controle inicial se verifica na propriedade se tem lagartas ou grilos, né? Isso é muito importante, fazer uma observação in loco, né? Olhar na lavoura lá para a gente observar, ver se isso tem. O grilo é muito fácil de identificar ele, né? Então, lagartas também. A gente já tivemos problemas, né, em áreas aí que foram semeadas o trigo, em que, quando a gente viu, sofreu um ataque de lagarta, né, dizimando a lavoura em algumas partes. Então é bom que se faça o controle de lagartas e grilos. E é um trigo que você não carece, quando você está no sistema de pastejo, não carece que você venha a aplicar fungicidas. Ele é um trigo resistente a muitas enfermidades, muitas doenças, né? Então, e mesmo pastejando a cada 12 dias no sistema rotativo, né? E se for no rotativo, você vai entrar a cada 5, 6, 7 dias, né, de volta. Então, não dá tempo, né, para que se instale aí também uma doença, além, claro, da grande resistência dele. Nesse slide que você está observando, então aí você está vendo uma lavoura, né, que foi plantado do trigo, né, e você vê as falhas aí nesse slide. Nesse outro aqui
dá para ver melhor ainda. Então aqui o produtor houve uma reclamação que o trigo não nasceu e a gente foi lá observar e perguntei para ele, olha, que velocidade você plantou? Não, eu plantei entre 6 e 7 km por hora. Digo, então, né, você foi o nosso plantio porque a velocidade interferiu diretamente na deposição das sementes. Então esse é um cuidado extremo que a gente deve ter, sempre plantar com velocidades aí de 4 a 5 km por hora. Aí você observa, então, uma lavoura de trigo, né, BRS Tarumax, aí um stand perfeito, né, aí para te ver. Então é só uma questão de plantabilidade, é plantar dentro da condição boa, né, sem o excesso de umidade, se o solo estiver muito duro, né, que pode acontecer numa seca, alguma coisa, ou falta de chuva alguns dias. Então tem meios de você buscar essa informação para melhorar o sistema de plantio. O trigo BRS Tarumax, que é um trigo de pastejo, lembrando, né, sempre lembrando isso, é um trigo de pastejo. Voltando então a relembrar que a velocidade de plantio de 4 a 5 km por hora. É um trigo de pastejo de maio até outubro, vai depender do manejo. E outra situação, também pode ser plantado em cima das gramas Tifton, Gigs, sem problema nenhum. Mas tem que fazer um manejo. Qual é o manejo? É você roçar, deixar baixo esse pasto aí, né, e aí você planta o trigo em cima. Você vai aí, nesse caso, tem que usar na faixa de 150 quilos de semente por hectare, né, para que ele germine bem. Então não teria problema de ocupar outra área para você fazer pastejos, né? Tem uma área separada. Em cima dessas áreas aí de Gigs ou Tifton ou estrela africana, não teria problema nenhum. A densidade de semeadura. Eu falei no outro slide, na outra apresentação, de que usaríamos aí de 120 a 150 quilos de semente por hectare. A Embrapa já fala em 400 sementes aptas por metro quadrado. Então está dentro dessa estimativa que a gente falou. Ele, voltando a lembrar que ele é um trigo suscetível a VNAC. Então amarelou lá no início, lá começou a amarelar, tem que ver se não está dando VNAC. Então tem que fazer o tratamento aí. Então nesse caso a gente se observa que com o tratamento de semente se consegue resolver o problema. É muito importante que você também tenha o cuidado da altura de entrada e saída dos animais no pastejo. O BRS Tarumax é um pasto de altíssima qualidade, mais alta qualidade mesmo, só o fato de produzir aí de 25 a 30% de proteína, só aí você estaria já realizado em observar isso, né? É até bonito de ver os animais pastejando em cima desse trigo, é algo impressionante. E o detalhe mais importante, né, quando mexe com o financeiro, é a produção de leite. Esse é um trigo que vai colocar, se você fizer um comparativo com aveias, com azevens, enfim, as culturas que a gente tem normais aí de inverno, você vai ver que esse trigo aí, trigo BRS Tarumax, vai colocar de 2 a 4 litros de leite por hectare dia. Então nós já temos depoimentos de produtores que com o primeiro pastejo pagou a conta da compra da semente. No primeiro pastejo pagou a conta da semente. Então aí você está observando, né? É uma área de pastejo do BRS Tarumax, né? E aí você vê a fartura que estão esses animais aí, ó, né? Então aqui em pouco tempo o animal já para de pastar e vai deitar, porque ele já encheu, né? O seu estômago está cheio já, né? De um pasto de excelente qualidade. Então para você observar, então isso pode ser feito
em qualquer área, desde que respeitando os requisitos, né? Solo que tenha sido corrigido, né? A questão é essa, bem plantado. Então você tem uma área como essa aí. Qual é o produtor que não gostaria de ver as suas vacas pastando num slide, como nesse slide aqui, né? Qual é a altura do trigo para a entrada dos animais, dos bovinos? 25 centímetros. E qual é a saída? Quanto é que tem que ter de altura? Em 12 centímetros. Mas pela experiência que a gente tem, quando o piquete está de acordo com a quantidade de animais, vai sobrar alimentação. Isso é bater e valer, então não é tanta preocupação. Então a questão dos 12 centímetros, né? Mas os 25 nós temos que respeitar. Pelo seguinte, à medida que você passa dos 25 centímetros, os animais começam a caminhar, né? Buscando um pasto mais macio. E você pode lembrar que o animal gosta das gramíneas, né? Tenras, tem que ser tenra, o animal gosta disso. Então você passou desse ponto, o que a gente observa? Muita gente acha que tem que largar os animais, quanto mais alto, melhor o pasto. Não, não é verdade isso. Esse é um trigo ao contrário. Aí com 25 centímetros de altura, você entra pastejando. Não te preocupe que o animal não vai arrancar a planta, porque se ela estiver bem instalada, não tem esse problema. E essa altura de entrada vai variar em função do sistema que você vai usar. Se é um rotativo ou se é um rotatínuo. Vai depender do sistema. Então aí varia de um para outro. Uma das situações interessantes que a gente usa para outras culturas, né? A plantabilidade bem feita representa 70% da colheita. Então plante bem para que você possa ter uma colheita boa, né? Desses animais pastejando aí. O ponto de pastejo, então, a gente já falou, é importantíssimo, não deixe passar disso, né? Porque aqueles que deixaram de fazer isso, ocupamos esse trigo para outras situações que mais à frente eu vou falar sobre isso. Outra coisa, alta oferta de pasto com qualidade. Então o animal vem para... Nós temos trabalhos a campo, né, que eles diminuem a quantidade de silagem. Né, o animal vem cheio, né, do campo, então ele diminui a quantidade de silagem. E diminui assim muito. Então só para a gente ter uma ideia, né, desse fato, é interessantíssimo, né? Eu sei que ela precisa do amido, né, mas o animal precisa também dessa matéria seca, né, de altíssima qualidade. Então é muito importante saber, né, que ele é um pasto assim gostoso para os animais, né, um pasto que o animal come assim de encher a boca, né? E uma das que a gente observa normalmente não tem água nos piquetes. Né? Não tem. Então tem a água disponível aí para os animais, não é coisa difícil, né? De você ter aí essa água para os animais, que é importante, o animal está comendo, né? Também precisa de água, e sem a água vai baixar o leite, né? Vai produzir. Então deixe os piquetes com água, é muito importante. E aí você tem uma imagem de uma propriedade de pequena propriedade, né, de 7 hectares. Então, é o primeiro ano que a gente fez, né, essa imagem é desse ano, então, só para você ver aí as vacas aí já deitadas, né? Estão aí deitadas, tem uma de pé, mas já encheram a barriga, né, já está cheio, né, porque ele não tinha ainda na propriedade um pasto tão bom e tão eficiente quanto é esse. Até a gente produziu um material, uma pequena gravação dele, e ele disse assim, eu estava tirando 20 litros de leite dia, agora passei para 30. Sou produtor de leite do Inhacorá lá, uma pequena propriedade de 7 hectares, tenho 4, agora tenho 6 vacas, daí o cara me vendeu um Taro Max, disse que era muito bom, mas eu não acreditei muito nele, não levei muita fé. Daí eu plantei um pedaço de Taro Max, pouca coisa, e plantei aveia ucraniana. Daí depois eu peguei e larguei na aveia ucraniana,
Aumentou um pouco o leite, mas daí terminou a aveia, eu larguei no trigo. O trigo me aumentou quase o dobro do leite. De 20 foi para 30 litros. Então, vale a pena. O trigo Tarumax, daí até a minha ideia é plantar mais agora, mais um pouco para frente, para eu ter mais boi para os bichos aí, para ver se eu continuo nessa litragem aí que eu entrei aí, que dá rendimento. Apesar de tudo, vale a pena o cara. E não é muito caro, além do perto da aveia aí, não é muito caro, é pouca diferença de preço, né? E adubo, tu botando a aveia no trigo, tem que colocar igual. Então, ajuda bastante, né? Então, para você ver o arranque que deu com as mesmas vacas, o mesmo sistema, o que mudou foi o trigo. Então, ele é um trigo adaptável às propriedades pequenas, grandes, isso não vem ao caso, né? E é muito relativo também falar em propriedade de 7 hectares que seja pequeno. Isso dá para fazer muita coisa. Então, dos manejos, né, é importante a gente cuidar o pasto alto, né, não pode estar. Tem que ter o tempo necessário de pastejo. Quanto é que é esse tempo de pastejo aí? 8 horas, que é o tempo, né? O animal é dividido durante o dia em 24 horas, né, como nós também. Tem o tempo de descanso, tem o tempo de socialização e tem o tempo em que o animal vai lá pastejar. Com esse trigo aí, o animal vai pastejar bem menos, vai ganhar tempo, né? E outra coisa é a competição com o coxo. Então, muita gente bota muita comida no coxo para largar os animais. Não, deixa o animal pastar primeiro, depois tu vai fazer o complemento. E aí você sabe que cuidando do coxo, você vê como é que está funcionando. O horário de pastejo. Então, isso é muito interessante ter a questão do horário de pastejo, né? É muito interessante saber disso. Uns acham que é de manhã, uns acham que é à tarde, outros acham que é ao meio-dia. Bom, o melhor horário de pastejo é à tarde, é à tardinha. É nesse horário que o animal melhor come, né? Porque ele vai se preparar para a noite. Então, o animal consegue identificar que está anoitecendo, que vai anoitecer, então ele se prepara para passar a noite fazendo a sua ruminação, né? Então ele come o máximo que pode. O pastejo da manhã não é tão interessante como o pastejo da tarde. E também à tarde tem mais carboidratos no pasto. Então, outra coisa muito importante, tendo mais carboidrato, então o animal vai ter uma alimentação melhor. E o bovino, então, como eu já disse, se prepara para a noite. Aprender a fazer o certo. Então, esse é um trigo que você precisa saber lidar com ele. É uma necessidade você saber lidar com ele. Tem que plantar, plante um pedaço da área primeiro, olhe o manejo, observe, né, aprenda a lidar com ele. É um trigo que tu também tem que aprender para lidar, para ensinar para as vacas, dizer, olha, está aqui o melhor que tem, mas desde que você aprenda os manejos. Ele casa perfeitamente com as épocas das gramíneas. Então agora, quando entra o inverno, aí por final de março, abril, por aí, né, que a grama para, então aí ele entra aí, e quando a grama vem lá por outubro, por aí, setembro, outubro, vai depender do ano, né, como é que o ano está se comportando, o clima, então aí ele para e você pode, então, utilizar a grama normal, né, dentro do processo. Então, não vai te faltar pasto durante o ano. Isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Para quem mexe com pastejo, você tem o pasto durante todo o ano, né? Todo ano você tem do que os animais pastar e de qualidade. E lembrando também que precisa fazer o tratamento para a VNC, pulgão. Aqui você tem um pastejo de aveia, né, nesse slide, e aí você está observando, né? Então os animais aí deram no máximo 2 pastejos e levaram meio rapada a coisa, né? Então no máximo 2 pastejos. Então a gente conseguiu fazer o máximo que podia, e você pode ver pela coloração, né, que o solo também não está de acordo, né, com aquilo que deveria em matéria de correção de solo. Esse slide aqui, a gente foi lá, isso aqui é em Cerro Largo,
E vocês podem observar então que eu tenho um tanque com água lá, né? 2 caixas d'água e no meio tem dois tanques, um de cada lado ali para os animais se alimentarem com boia, né? Uma boia para regular o fluxo de água. E aqui você vê os animais já, olha a altura que está esse trigo, e os animais já estão descansando, já praticamente comeram aquilo que precisavam comer. Então, para a gente ver, então, nós aqui, quando eu cheguei nessa propriedade, eu disse para o proprietário, digo, olha, quanto é que tu vai folhear a área para ver? Eles, não, vou plantar esse pedaço aqui todo. Eu digo, não precisa plantar todo, porque você não vai, as vacas não vão vencer comer todo esse trigo que está aí. Não, mas o cara arisco, e com razão, né? Plantou toda a área. O que aconteceu? Quando eu estive lá, já no segundo para terceiro pastejo, não teve jeito, né? Ficou 30% da área, foi feito feno, justamente para aproveitar o trigo que as vacas não venceram esse trigo, não venceram comer esse trigo aí. E também ele pode ser utilizado para gado de corte, né? Então aí está uma imagem disso aí, e com trevo, tem um trevo aqui misturado junto. Então, para você ver com alto teor de proteína e um desenvolvimento espetacular dos animais. Nesse slide também você pode observar, né, o animal aí pastando assim de boca cheia, né? Tá sob medida, né? A Sementes Cometa disponibiliza aos agricultores que desejarem que a gente também possa acompanhá-los, né, no plantio, né, ir lá observar, dar as dicas lá se for necessário. E aqui você tem uma imagem, então, que são produtores que a gente assiste, né? Então, trazer o produtor para ele olhar, para ver como é que funciona, né? Para conversar com quem está lidando com as vacas, a produção de leite, se melhorou, o que aconteceu, né? Então, a gente faz esse serviço também de assistência técnica. E aqui você tem, então, também, ele é um trigo que você também pode utilizar ele, o BRS Tarumax, né? E nós temos outros trigos, né, que a gente pode utilizar para fazer os volumosos, né? Então, aí as bolas, né, a silagem conservada. Então, você tem a imagem aí, isso aqui é uma propriedade que a gente dá assistência, isso aqui foi em cima de uma cultura chamada BRS Corbel, uma cevada, né? Então nós conseguimos aqui produzir em torno de 15,5 bolas por hectare de 700 quilos. Né? Então, para ver o rendimento que tem. São materiais da Embrapa também, né? Aqui você tem os fenos, né, que você também pode fazer, e que esse feno aqui foi feito então, como sobrou o BRS Tarumax, então a gente agregou ele fazendo feno. Então, nosso agradecimento, e todos que desejarem entrar em contato conosco, a gente está à disposição. Sementes Cometa, da cidade de Chiapeta, Rio Grande do Sul.